irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Mais um dia em que nós tiramos para fazer as nossas reflexões sobre a última semana de Jesus aqui na Terra. E hoje, sexta-feira, na sexta-feira nós relembramos a paixão de Cristo, relembramos todo o seu sofrimento até chegar à cruz do Calvário. E essa sexta-feira iniciou-se Jesus passando por Pilatos e sendo julgado, condenado por Pilatos, condenado à morte. Depois de Jesus ter passado por Pilatos, às 9 horas da manhã, Jesus é crucificado. E eu gostaria de convidar você a, juntamente comigo, através da leitura bíblica, relembrarmos como foi a crucificação de Cristo. Então, nós iremos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 27, nós iremos ler do versículo 33 em diante, que diz assim: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, os quais iam passando, blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce dessa cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciões escarnecendo diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça dessa cruz, pois vinha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Como falei, na sexta-feira o nosso Jesus foi crucificado. E até chegar àquela cruz, e naquela cruz foram muitos os sofrimentos de Cristo. Ele foi escarnecido por aqueles soldados romanos, levou chicoteadas, as suas vestes foram rasgadas, distribuída entre os soldados como um escárnio. Foi pendurado naquela cruz e aquela crucificação era um ato muito dolorido. Os seus pés e as suas mãos foram cravadas com pregos naquela cruz. E o texto que lemos nos diz que Cristo morreu. Se continuarmos a leitura desse texto, iremos perceber que às 3 horas da tarde, o nosso Cristo exclama, expirando, entregando a sua vida ao Pai em um ato de sacrifício. E nessa paixão de Cristo, nós precisamos entender que o principal objetivo de Deus, o Pai, em levar o seu Filho àquela cruz, era de que fosse ali realizado um ato de propiciação por todos os pecados da humanidade. Cristo carregou sobre si, nos seus ombros, naquela cruz, todos os pecados da humanidade. E quando Cristo é crucificado, outros textos nos dizem que é como se o Pai estivesse de costas porque não poderia ver tamanha dor que o seu filho estava sofrendo. Irmãos, aquele momento de Cristo na cruz do Calvário foi por conta da minha vida e da sua vida. Quando Cristo foi crucificado e morreu, ele pagou a conta pelos nossos pecados, fazendo menção do que acontecia tanto no Antigo Testamento, quando alguém pecava, era imolado um cordeiro ou algum animal em propiciação pelos pecados daquela pessoa. E Cristo foi o Cordeiro de Deus enviado ao mundo para morrer pelos meus e pelos seus pecados. E quando dizemos que Cristo morreu pelos nossos pecados, nós entendemos que o sacrifício de Cristo foi suficiente,
que não há nada que nós podemos fazer hoje para pagar os nossos pecados. E nem precisamos fazer mais. Não há penitências, não há nada que o ser humano possa fazer e nem precise para pagar os seus pecados. Quando tentamos com as nossas ações fazer algo para compensar os nossos pecados, nós estamos dizendo que o sacrifício de Cristo, o tamanho sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, não foi suficiente. E quando olhamos para as Escrituras, nós entendemos que o sacrifício de Cristo foi suficiente sim para pagar os nossos pecados, perdoar os nossos pecados. E somente Ele tem esse poder de perdoar pecados. Está em Cristo o direito e a autoridade de dizer: os seus pecados estão perdoados. Cristo, ao morrer naquela cruz, na sua paixão, diz o texto que às 3 horas da tarde, Cristo expirou e houve terremotos, trevas por toda a face da terra, e o véu daquele templo rasgou-se ao meio. O véu do templo era uma cortina de tecido fino que dividia, que separava o espaço onde ficavam as pessoas e onde ficava a presença de Deus. Dividindo, dizendo que o homem ele não tinha esse acesso, mas quando Cristo morre, essa cortina ela é rasgada, deixando bem claro que agora, através do sacrifício de Cristo, nós temos um livre acesso a Deus. E Cristo tornou-se o nosso mediador, aquele que media entre o homem e Deus Pai. Ele é o nosso mediador. Cabe a nós crermos nessa verdade. Cabe a nós acreditarmos, porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela fé. Nada vem de nós, mas tudo é um dom de Deus. Creiamos nesse sacrifício de Cristo. Creiamos no que foi feito naquela cruz, naquela sexta-feira, lá em Jerusalém. Cristo foi chicoteado para que, pelas suas pisaduras, nós fôssemos sarados. Cristo foi condenado, mesmo sendo inocente, para que nós, culpados, fôssemos considerados como inocentes. Cristo recebeu uma coroa de espinhos, para que nós, em fé, recebamos um dia uma coroa de glória, quando estivermos juntamente com Ele. Ele foi declarado incapaz de se salvar, incapaz de descer daquela cruz, para que nós fôssemos capazes de sermos salvos por sua graça. E nessa sexta-feira santa, em que comemoramos e que relembramos a paixão de Cristo, precisamos estar com essa cena, a imagem de Cristo na cruz, muito bem gravada no nosso coração. E todo esse sacrifício de Cristo deve provocar em nós cristãos um certo repúdio pelo pecado. Porque foi o nosso pecado, os nossos pecados, que levaram Cristo à cruz do Calvário. Então, nós precisamos entender que o pecado não pode mais fazer parte da vida do cristão, que ele deve ser repudiado, que precisamos ter zelo ao olhar para o pecado e dizer: não posso fazer isso, não posso viver dessa maneira, porque Cristo morreu por mim. Que a imagem de Cristo naquela cruz esteja muito firme no nosso coração nessa sexta-feira. E não só nessa sexta-feira, mas ao longo de todo esse ano. Para que quando vier as tentações, quando vier os dias difíceis, quando vier as tempestades, lembremos que Ele morreu por nós e que o seu sacrifício foi suficiente. E eu gostaria de te convidar a orar. Talvez você anda com a fé fraca. Talvez já nem acredite mais em Deus. Mas a minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração e te faça entender que essa graça foi por você. Que esse sacrifício foi por você. Não importa a situação em que você esteja hoje, se creres, serás salvo. Eu te convido a orar comigo. Jesus, obrigada por essa sexta-feira. Em especial porque nós podemos relembrar que Tu morreu por nós. Todo aquele sacrifício, todas aquelas dores, foi por conta dos nossos pecados. Então hoje a nossa oração é de gratidão
porque diante de tudo que já realizamos, de tudo que já fizemos de errado, nós podemos ter a certeza que em Ti somos perdoados, que não há pecado que o Teu sangue não possa cobrir, Senhor. Obrigada, Jesus, por ter morrido por nós, por ter tomado aquele cálice tão amargo por amor a nós. Obrigada, Jesus, por estar conosco, pelo Teu sangue que foi derramado naquela cruz. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu espero que a sua sexta-feira seja uma sexta-feira de reflexão e ao mesmo tempo que Deus toque no seu coração e te faça mudar, te faça não mais querer viver em pecado. Que Deus nos abençoe.